Pessoal, hoje podcast especial direto aqui do Hub do Pinhão, uma iniciativa aqui da Prefeitura de Curitiba, um espaço sensacional. Nós temos origem aqui no Pinhão, bem na pandemia, a Easy começou, já tivemos um pod com o Marlon contando toda a história. Assistam lá dentro do nosso canal, bem bacana. E hoje aqui num espaço novo aqui do Hub, onde nós estamos gravando esse nosso podcast com um convidado hiper especial. Então, o nosso tema hoje é um tema muito bacana, que é o impacto do varejo na indústria. Nós temos aí o nosso convidado é um convidado que a gente agradece desde já, Arthur. Obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigado por ter convidado a gente. Prazerzaço. O Arthur, uma baita de uma experiência em supply, como que orquestra toda essa cadeia de suprimentos. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso, vai falar de bullwhip, tudo isso que influencia. O Arthur, hoje ele atua no Madeira, mas ele já tem experiência em outras indústrias, como a indústria alimentícia. Ele é gerente sênior, né, de planejamento no Madeira, com mais de 10 anos de experiência em otimização da cadeia de suprimentos e liderança em diversas indústrias. Então, brigadão, né? O LinkedIn do Arthur está aqui, a gente vai deixar aqui para vocês acompanharem um pouquinho mais, né, com mais detalhes a carreira do Arthur. Tenho certeza que a gente vai se conectar super bem com ele hoje e vocês vão buscar mais informações lá no LinkedIn dele para poder entender um pouquinho mais dessa carreira. Bom, Arthur, nós temos um tópico aqui para tratar. Bora, vamos conversar. Bora lá. Em primeiro lugar, de novo, brigadão por ter aceitado o convite. Nós temos uma missão aqui, Arthur. A nossa missão é levar de maneira simples, easy, uma mensagem para a indústria, uma mensagem para esse pessoal pequeno, médio, que enfrenta diversas adversidades, diversas variações de mercado. Sim. E precisa se adaptar a isso. Sim. Então, dentro dessa lógica, que é justamente essa evolução de como as coisas, com o tempo, né, até os anos 2000, era um pouco da indústria para o mercado. Dos anos 2000 para cá, essa lógica meio que inverteu, porque agora o consumidor que está pedindo, né? Sim. Como que você vem tratando esse tipo desse problema, dessa evolução dentro da indústria que você hoje opera? Então, hoje, atualmente, a gente vê uma mudança muito grande nesse comportamento entre essa relação oferta e demanda. Antigamente a gente tinha as coisas muito mais enrijecidas, se a gente pode falar assim, né? Uma oferta um pouco mais enrijecida entre a indústria e o varejo. E cada vez mais o varejo tem avançado em traduzir tudo aquilo que o cliente tem trazido como suas necessidades e dores. E isso reverbera tanto no varejo, que tem multiplicado muitas alterações e tem trazido isso diretamente para a indústria. Então, cada vez mais a nossa atuação como varejo e nossa atuação como indústria é transcrever todas essas mudanças que têm acontecido no consumo e nos padrões de exigências que os clientes têm trazido. Então, tem mudado muito o comportamento do varejo e muito como a indústria tem reagido a essas mudanças que têm acontecido nessa formatação de consumo. Então, a gente sai muito daquele molde de pensar em maximizar a utilidade do meu cliente, em que ele vai ter uma cesta fixa de consumo, para a gente começar a entender, puxa, esse cliente tem dores que ele não percebe, esse cliente tem demandas que elas estão suprimidas, tem demandas que estão escondidas, esse cliente tem transformado cada vez mais todo esse arranjo de varejo que tem internalizado para a indústria, e isso tem conectado cada vez mais e puxado cada vez mais o desenvolvimento das indústrias, seja de qual nicho a gente esteja falando, ele tem alterado totalmente a formatação de como a indústria se correlaciona com o varejo. Então mudou muito mesmo, acho que dos anos 2000 para cá a gente vê uma mudança muito grande e o ponto de destaque é qual varejo tem traduzido melhor o cliente para as indústrias? Acho que essa é uma boa pergunta para os pequenos varejistas já começar a fazer, e os pequenos industriais fazer qual varejo que vai me dar a melhor resposta do comportamento do cliente que eles têm. Porque se a gente for pegar varejos de nicho, ele vai concentrar aqueles clientes e vai conseguir traduzir por amostra ou por população
os comportamentos que estão vindo, seja por tendência de produto, seja por tendência de precificação, seja por percepção de valor, a gente vai começando a entender melhor aquele nicho e vai traduzindo isso para a indústria. E antigamente a indústria te ofertava um portfólio e o varejo ia tentando, por precificação ou por condições comerciais, entregar isso para o cliente. E em algum momento houve uma disrupção em que o varejo entendeu, opa, não, a gente precisa entender a dor do cliente. E aí eu acho que é até interessante a gente abrir já um paralelo aqui, cliente não, né? O consumidor. Porque o cliente é aquele que vai ter a experiência da como é o consumidor. Por exemplo, no exemplo moveleiro, uma mãe compra uma cama, mas quem é o consumidor é o filho que vai deitar. Então, qual que é essa experiência, essa necessidade do filho entender aquela cama em termos de usabilidade, em termos de qualidade, em termos de segurança? Então, como que o varejo consegue traduzir essa necessidade desse consumidor, a experiência do cliente para a indústria? Conectando as duas coisas, você consegue criar uma cadeia muito mais otimizada de entrega de valor. E cada vez mais a gente sai de uma estratégia de cadeia que pensa muito em preço, para uma estratégia de cadeia que pensa muito em valor. Como que a cadeia entrega valor para o consumidor final. Acho que essa é uma mudança que alterou bastante, tem trazido desafios no dia a dia do varejo, da indústria, seja de todo esse elo, e isso vai desdobrando em N áreas dentro da indústria, em N áreas dentro do varejo, e vai alterando muito como a gente tem trabalhado junto. Então mudou bastante e é bem desafiador. Arthur, vendo você falar, eu me lembrei de uma situação particular minha aqui que eu vou dividir com você. Experiência. Sim. Nós, enquanto consumidores, buscamos experiências. E às vezes, né, como eu já tenho uma certa idade, eu já passei ou venho passando por essa transformação, acompanhando desde o Motorola StarTAC até o iPhone. E antes, nós íamos para a loja e a gente se contentava com a informação que o vendedor nos passava. Hoje a gente quer ter experiência. Às vezes a gente vai para uma loja sabendo mais que o próximo vendedor, que o próprio vendedor. Então, eu queria comprar uma geladeira, estragou a geladeira, disse, não, eu vou comprar uma geladeira. E aí fui lá, achei uma marca que... Não, porque é toda de vidro a porta e essa tem uma luz ultravioleta que faz a alface durar 15 dias a mais que uma geladeira. Não, cara, eu quero essa geladeira. Aí eu cheguei lá na loja e perguntei para o vendedor, como é que funciona isso aqui? Ele, então, o preço é esse e o prazo de entrega é esse. Não, mas eu queria entender a geladeira, como é que funciona e tal. Não, é assim, se você comprar pelo site, recebe em 5 dias. Se você comprar aqui na loja, eu te entrego em 15. Isso. Eu saí dali e comprei pelo site. É isso. E essa jornada do cliente, cada vez mais, ela tem sido aprofundada dentro do varejo e casa muito com como você embarca o seu cliente dentro do seu varejo e como isso vai traduzir para a sua indústria. Então, um ponto muito forte disso é a omnicanalidade. Omnichannel. O omnichannel, vamos por, é mais fácil a gente por essa. O omnichannel, ele traz muito isso. Você colocar o seu cliente em diversos canais e você entregar experiência e valor em todos eles. E esse tem sido um dos muitos desafios que a gente tem enfrentado de como que eu dou experiência para esse cliente que vai, que nem você trouxe na sua situação, que ele vai na loja. Como que eu entrego uma experiência de entrada, de percepção de cheiro, de atendimento, de características? Como que eu dou uma experiência de ponta a ponta para esse cliente? E como eu trago a indústria para dentro disso? Como que eu trago, por exemplo, num setor moveleiro, como que eu trago a indústria para dentro da experiência do meu cliente lá na ponta? Um móvel que ele vai colocar lá, uma marca que vai ser exposta. Como que eu caso as coisas para que andem juntos indústria e varejo na percepção do cliente, entregando valor. Cada vez mais a gente tem visto em percepções de pesquisa de usabilidade de app, de site, de usabilidade, até experiências de loja, a ânsia que os clientes têm trazido por entender o contexto inteiro, por entender a qualidade do produto, por entender as reviews que o produto tem, as funcionalidades, a qualidade, tem a opinião do cliente, principalmente em canais mais ansiosos como online, ele tem ditado muito o consumo que nós estamos tendo. E isso tem diferenciado muito a indústria. Porque a indústria que não entender que
quanto mais vantagens competitivas, quanto mais valor eu gero para o meu cliente, mais defasado eu estou. Entender isso para a indústria também é uma vantagem competitiva. E muitas das vezes a relação indústria-varejo, e por históricos, né, a gente sempre vê uma relação de compra e venda, mas cada vez mais ela tem se desenvolvido para uma relação de transação de informação. Como que você entrega informação de valor para a sua indústria? Como você fala para a sua indústria que o cliente que entrou lá queria saber que aquela porta tem aquela funcionalidade, qual a temperatura da geladeira, qual é a amperagem, você precisa entregar isso para que ele também tenha essas conexões e entregue de volta tudo aquilo que ele tem na sua cadeia produtiva. Então essa relação tem trazido de fato bastante desafio e bastante mudança nessa relação indústria-varejo. Interessante que hoje você está bem no meio desse elo. Você é um conector entre o desejo, a experiência do consumidor e aquele que tem a condição de atender. E você está lá representando essa indústria. Isso. Como que você faz essa conexão entre o que você está enxergando do fornecedor com o industrial, que é o cara que te suporta hoje lá? Então, essa representação, acho que para diversos varejos e diversas áreas que estão nesse meio campo, ela é bem desafiadora, porque quando a gente para olhar, a experiência que o cliente quer ter, não é mais uma experiência de precificação. Não é só eu traduzir. O meu cliente quer um produto de pista de preço, que é um good, um better ou um best. Qual que ele quer? É mais que isso. O cliente hoje tem exigido prazo, por exemplo, supply. Como que eu falo o que o cliente espera de conveniência e agilidade na minha entrega? O que eu falo de experiência de entrega? Quantas indústrias já não avançaram ao ponto de, puxa, eu preciso entregar para o meu cliente um valor na entrega. Aquele entregador que vai ter educação, que vai ter comportamentos, que ele vai entrar na sua casa, ele vai invadir um lugar pessoal seu. Como você vai traduzir isso? Então, conectar toda essa visão 360, vamos por assim, do cliente para a indústria, ela é bem desafiadora, porque você vai passar por fatores muito quantitativos, como, por exemplo, um forecast. Acho que esse fator quantitativo, ele é mais controlado quando você fala assim, puxa, eu preciso passar uma expectativa de demanda para a minha indústria. Mas quando você vai para fatores mais qualitativos, eles já são mais desafiadores você transcrever para a sua indústria. Como que você vai falar para a sua indústria que a expectativa daquele seu nicho de clientes, eles esperam uma qualidade percebida na caixa do produto. Como que você passa para a sua indústria que ele quer ter uma percepção de qualidade na hora que ele faz o unboxing do produto dele? Quantas indústrias já não perceberam que o unboxing é um momento de prazer que gera conexão com a marca? Sim, então, traduzir isso é um grande desafio que o varejo tem cada vez mais tentado se reinventar. E você percebe isso de ponta quando você olha para o arranjo que você deu de varejo, varejos despontando, pivotando muito mais isso do que outros. Então você vê uma Amazon que traz muito o conceito de working backwards. É tudo do cliente para dentro de casa. Então ele traduz totalmente o arranjo dele do cliente para dentro da casa, para dentro dos sellers, para dentro dos fabricantes, para dentro do seu arranjo de logística. Mercado Livre, exatamente. Eles traduzem exatamente o que o cliente tem de dor percebido, o que o cliente tem de expectativas. Eles trazem isso para dentro de casa e replicam para todos os seus stakeholders. Então acho que esse é um ponto que você conectar todo esse fator quanti-quali dentro da sua indústria e dentro do seu varejo, ele é bastante complexo e demanda concentração. E aí entra um ponto interessante, que é, cada vez mais a gente vive em uma distorção de demanda muito forte, que antigamente a gente tinha, vamos pensar numa cesta, aí voltando às épocas de faculdade de economia, você tinha uma cesta de consumo muito fechada, conduzida por uma restrição de compra muito fechada. Hoje isso já distorceu totalmente. Então a nossa demanda cada vez mais mudou, não tem uma restrição orçamentária. Às vezes eu faço uma loucura e compro um produto que é fora da minha cesta de consumo e eu vou embarcar isso dentro da minha cesta de produtos que eu quero. Então a demanda se modificou muito. Porém, a oferta vem sofrendo restrições de mão de obra, restrições de matéria-prima, restrições de localidade, restrições
de arranjo governamental, você tem uma demanda que está se distorcendo e mudando, versus uma oferta cada vez mais enrijecida que precisa se reinventar. Então, acho que encontrar o pragmatismo entre como que essa oferta que está sofrendo com tantas restrições vai encontrar uma demanda que está sofrendo alteração todo dia. Como você cria um mecanismo de pragmatismo entre, puxa, como que eu vou fazer da minha oferta, da minha produção, da minha logística, dos meus estoques, como eu vou fazer um encontro dessa minha restrição com toda essa distorção de demanda. E você vai ter que encontrar aquelas batalhas que você vai querer vencer. Então, encontrar elas é o que é o segredo dessa interlocução entre varejo e indústria. Está no meio dele, seu conector, é você conseguir entender. A demanda está distorcendo, ela está mudando e eu preciso entender a dor do meu consumidor final. Eu tenho minhas restrições. Que batalha eu vou querer encontrar para atender todos os meus clientes? Acho que é nesse encontro que o varejo encanta o seu cliente. Ele consegue conectar desejos com o que ele realmente consegue fazer. Porque desejos que não são cumpridos são só sonhos. Então, você conseguir encontrar esses dois caminhos é a arte que o varejo está falando. Puxa, é aqui que eu encontro o valor. É aqui que a gente vai conseguir transformar o arranjo do meu consumidor. E como é que hoje vocês tratam isso? Como é que você, principalmente, Arthur, enxerga o uso da tecnologia? Como que você consegue, através de ferramentas, captar essa demanda, esse forecast, essa necessidade, essas restrições, essas qualificações e levar essa informação de maneira mais estruturada para o teu fornecedor que vai te suportar essa entrega? Então, o principal ponto, e aí entra, tem até um livro muito interessante que ele chama Inspire, então no Brasil Inspirado, ele traz muito isso. Como que você faz uma descoberta do produto? E esse grande ponto de descobrir o produto, seja ele de tecnologia, ou seja um produto que a gente vai ter palpável, parte sempre do começo, que é você conseguir entender a dor do seu interlocutor, do seu cliente. Então, como que eu consigo entender a dor da minha indústria, que são os meus fornecedores? Então, começa-se tudo por aí. Qual que é a dor? Vamos descobrir que produto vai resolver a dor dessa minha indústria. E nesse processo que a gente foi perseguindo nos últimos anos, a gente foi tentar entender a dor da indústria moveleira, quais são as dores que, falando especificamente do nicho, qual que é a dor que a indústria moveleira estava enfrentando. E depois de entendida essa dor, aí a gente embarcou tecnologia para resolver essa dor. Então existe muito um contexto aqui nessa comunicação que a gente acaba sendo viciado em, eu preciso embarcar tecnologia, Perfeito. Deixa eu primeiro entender a dor desse setor. E falando especificamente do setor moveleiro, é um setor que está em evolução. Diferente de uma indústria de ponta automobilística, a indústria moveleira vem se desenvolvendo. Então, eu preciso entender a curva de maturidade dessa indústria para saber o que eu entrego de produto para ele. Não adianta eu querer entregar uma tecnologia de difícil usabilidade em termos de UX para esse cara, ele não conseguir ter essa usabilidade. Então, acho que o primeiro ponto que a gente foi fazer é entender a nossa indústria, quais são os desafios que ela tem, como ela gerencia estoque, como que ela faz o PCP dela lá dentro, como que ela sabe a terminologia forecast, ela conhece essa terminologia ou ela usa histórico, como que é a gestão de qualidade desse fornecedor, quais que são os arranjos produtivos. Então a gente começou tudo por uma pesquisa operacional de entendimento de dor e de mapeamento da realidade que a gente tinha dentro da nossa relação com os nossos stakeholders para, primeiramente, pacificar onde eu estou, o que esses caras precisam, o que eu preciso. Aí eu encontrei e conectei aquilo que eu tinha de demanda com aquilo que eles tinham de dor. E aí eu embarquei, nós embarcamos, a Madeira embarcou tecnologia para conversar com essa indústria. E aí a gente começa com plataformas de integração. Acho que plataformas de integração têm ajudado tanto o varejo, que vai se conectar com N indústrias, também para a indústria que vai se conectar com N varejos, N clientes de diversas... você vai embarcar dentro da indústria a exportação, você vai embarcar na indústria o varejo nacional, você vai embarcar na indústria o e-commerce, você vai embarcar na indústria o dropshipping, que é aquela operação mais manual que você vai ter que pegar pedido a pedido. Então, você começa pelas integrações. Acho que você conseguir integrar esse mundo em que você tem diversos vendedores e diversos compradores, ali começou a primeira pavimentação de tecnologia no sentido de você colocar
tecnologia para integrar esses dois players. Depois você cria uma plataforma de comunicação entre eles, como você se comunica, como você transaciona a sua relação quanti e quali. Como que você vai transacionar esse quantitativo? Como que você vai fazer esse envio e devolutiva de forecast? Como você vai fazer esse envio e devolutiva de stocking? Como você vai garantir que isso seja sustentável e que para ambos os lados existe uma relação de ganha-ganha? Então aí você cria-se então uma plataforma de governança entre os dois lados que você consegue estipular aquilo que é esperado entre partes. Então você cria uma plataforma de governança embarcada em tecnologia que dá visibilidade para as partes quantitativas esperadas em termos de SLA, em termos de prazo, em termos de estoque, em termos de vendas que você tem esperado em ambos os lados, e qualitativa também. O que o cliente falou do seu produto, quais são as suas perdas, quais são as expectativas que estão sendo geradas, que termos a gente está sendo mais procurado, qual é o tipo de produto que está sendo mais bem posicionado. Então você tem uma transação que você entrega o quanti, o quali, e você devolve o quanti e o quali do seu fornecedor também. Então acho que basicamente a gente começa pela descoberta da dor, entende quem são os seus interlocutores, e aí você embarca uma tecnologia que garante essa integração de maneira escalável, e você constrói uma plataforma de governança que você consegue criar um relacionamento que perpetua, independente se o Arthur vai estar lá ou não. Você tem uma condição muito sólida e muito cristalizada nessa relação, que você consegue ter idas e vindas daquilo que é esperado do seu consumidor, sempre pensando em como conectar o seu consumidor com aquele que está te produzindo, que está te entregando o produto que você espera. Sabe, Arthur, é uma questão bem interessante quando a gente fala sobre tecnologia, porque normalmente as pessoas de fora entendem que a tecnologia ela resolve tudo, né? Então a IA é isso, é aquilo e tal. Mas antes disso tem os processos, né? Então, quando a gente fala principalmente num processo de planejamento integrado, você ter a melhor tecnologia, se a empresa não entende ou não vê como valor ou prioridade planejar, o que aquela tecnologia vai te ajudar? Sim. Né? Eu estou total de acordo contigo. Nós temos esse vício, né, de falar, não, a tecnologia resolve tudo. Mas será que eu vi isso diversas vezes, você entregar tecnologia sem ter um alicerce processual ou um alicerce muito claro de dor, que você investiu dinheiro e o retorno não vai vir, e você vai questionar o porquê que ele não veio. E aí você vai usar metodologias de gestão, 5 porquê PDCA, e você vai entender por que eu não tinha um processo. Porque eu não tinha entendido a real dor ou a ausência desse processo, eu não tinha entendido isso. E aí você embarca tecnologias que elas não estão bem alicerçadas, e aí você cria essa condição de, puxa, eu queria uma solução, achava que era ela, mas eu não precisava de tudo isso. Acho que é um ponto de aprendizado bem grande que tem trazido reflexões de... A gente vem nessa onda, inteligência artificial, tá bom, entendi, ela é uma baita solução, mas deixa eu ver aonde eu vou colocar ela. Deixa eu ver se eu consigo primeiro dirigir essa Ferrari que chegou aí. Deixa eu ver onde eu vou estacionar ela. Deixa eu ver se ela tem condição de chegar... Tem rua para isso? Tem rua para isso? Tenho rua para pôr isso? Tenho. Então, beleza, agora eu consigo trazer ela para dentro de casa. Então, acho que esse entendimento deixa muito mais claro como que a gente traz tecnologia para dentro de casa. Hoje, dentro das tecnologias que você já utiliza, você pode citar algumas e qual que é a finalidade delas? Dentro das tecnologias, acho que vou muito para o lado de... Praticamente, nossos desenvolvimentos são muito internos, então a gente tem sempre uma opção por desenvolvimento muito internos. Temos desenvolvimento para tecnologias de previsibilidade de demanda, acho que é um ponto que a gente aborda bastante com a indústria, previsibilidade de demanda, integrações, um ponto muito forte de tecnologia, que você precisa criar condições de integração muito forte. Então acho que esses são pontos de tecnologia que a gente tem vivenciado muito, e muito plataforma, o conceito de plataforma cada vez mais ele tem se fortalecido no sentido de você criar uma condição
extra-relacionamento. Você tem uma plataforma que guia esses relacionamentos, independente de uma relação pessoal. Você tem uma plataforma de tecnologia que consegue governar sobre esses processos que você tem do lado da indústria e você tem do lado do varejo. Então, você tem tecnologia para você conseguir linkar os processos que estão no varejo com os processos que estão na indústria. Então, processos de estoque. Como que você garante que o processo que o estoque que a indústria vai fazer para construir um estoque seja um processo que eu consiga ter a leitura dentro aqui do varejo para oferecer uma melhor experiência de prazo curto para o meu consumidor final. Como que eu faço isso? Então, essas são as principais tecnologias que a gente tem utilizado por dentro de casa. Então, vocês, né, em cima, principalmente de entender as situações das quais vocês precisam tratar, vocês desenvolveram internamente tecnologia. Sim. E essa plataforma, ela integra desde lá do cliente que está comprando no site, está clicando e está buscando alguma coisa, até o estoque que está no fornecedor de vocês. Então, vocês fazem toda essa conexão, todo mundo está trabalhando na mesma plataforma. Ela tem contextos diferentes, mas ela se integra num todo sim, porque você vai criando produtos específicos para cada elo da sua cadeia, mas você tem uma governança, vamos chamar, geral de todos esses produtos. Então, você tem um produto que está conectado com o fornecedor, mas que se integra diretamente com as demandas do seu cliente. Então, você vai integrando essa plataforma, ela vai conseguindo, nossa plataforma de e-commerce vai conseguindo integrar com todos esses produtos que você vai entregando para o seu cliente. Seja ele transportador, seja ele fornecedor, seja ele o consumidor final. Então você consegue ter vários produtos que se integram num maior, que aí é a nossa governança como um todo. Falando em valor, como que você resumiria o valor que você gera hoje para o teu consumidor e o valor que você gera para o teu fornecedor hoje? Principal valor para o nosso cliente, disponibilidade. Acho que o principal ponto, acho que a gente vive num mundo que, de novo, a demanda tem nos gerado cada vez mais ansiedades e customização e personalização do seu consumo. Então, disponibilidade é um ponto que tem sido desafios. Como você entrega disponibilidade para o seu cliente? Você vai ter que querer o cliente que quer um produto preto, um produto branco, você vai ter que querer clientes que vai querer o produto 3 portas, 4 portas, 6 portas, você vai ter a personificação, ela tem trazido, a gente tem entregado esse valor para o nosso cliente, a amplitude de portfólio, acho que é um dos grandes valores entregados ao nosso cliente. Acessibilidade de preço, acho que é o segundo ponto de não percebido como preço, mas percebido como valor. Acessibilidade é um consumo, porque quando você tem um arranjo industrial como o moveleiro, que está disperso no Brasil inteiro e que é uma indústria que está em desenvolvimento, você acessar esse tipo de produto tem um desafio geográfico, você tem um desafio tecnológico, você tem um desafio de negócio, porque muitas das vezes a indústria pode ser nichada para exportação, nichada para o Nordeste, nichada para públicos específicos, então você restringe a sua oferta, então você tem entregado disponibilidade, você tem entregado a acessibilidade do valor de preço, você conseguir entregar acesso a tipos de produto que você não tinha na sua casa, e a velocidade de você ter, a comodidade de você ter o produto na sua casa. Em termos de agilidade, em termos de prestação de serviço, em termos de você conseguir fazer a entrega no Brasil. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente gera de valor para o nosso cliente. Quando a gente fala de indústria, você entrega para a indústria essa previsibilidade de demanda. Acho que essa é a pedra fundamental de um relacionamento, é essa previsibilidade. Além disso, e como eles usam isso, é você conseguir também entregar essa visão do que o cliente percebe. Então, acho que esse é o valor percebido. Você vê muita reengenharia dentro da indústria acontecendo por essa noção de customização dos seus produtos. Então, quando você entrega insights em que o industrial consegue verificar e validar que mudou o comportamento de consumo para um tipo X de produto, você entrega para ele um valor de entender antes dos seus concorrentes aquilo que ele precisa mudar no arranjo industrial dele, aquilo que ele vai precisar mudar no portfólio dele, aquilo que ele vai precisar reinventar, fazer uma reengenharia. Opa, minha reengenharia de produto é focada agora em pista de preço. Não, agora é focada em
qualidade. Agora eu preciso refazer o meu produto focado em experiência do meu cliente em termos de agilidade e estoque. Você vai entregando valor para sua indústria de maneira que você consegue conduzir ela a entender o cliente. Esse é o grande valor, mais do que você falar de uma expectativa de demanda, e está entrando um pouco nesse assunto. A expectativa de demanda, ela tem cada vez mais mudado, porque a velocidade em que a demanda se distorce, ela é tão rápida quanto você transacionar um forecast, colocar num ciclo de produção de PCP tradicional, que vai demorar 2 meses ali para você ter alguma mudança percebida, quando você vai ver 6 meses, quando você vai ver 12 meses, e o cliente já mudou a opinião dele, o cliente já teve alterações que ele está esperando que alguém entregue para ele como oferta. Então, essa mudança, essa geração de valor está muito ligada a você conseguir mostrar uma demanda percebida ou não pelo cliente para a sua indústria, e você conseguir construir isso e entregar isso para o seu cliente. Então, casar essas coisas é muito importante, e isso traz consigo benefícios para o industrial. Benefícios para o industrial que consegue entender isso. Peak Seasons, por exemplo, a parte de Black Friday. Quando você consegue entregar uma visibilidade do que vai acontecer num evento de crescimento muito grande, distorcido de demanda, você tem uma preparação, você tem todo um acondicionamento que reduz a sua perda, reduz o seu custo que você vai ter naquele tipo de operação. Quando você entrega para o seu industrial uma assertividade de compra, os estoques são otimizados, ele vai conseguir entender melhor como sustentar a cadeia dele de custos, como ele vai conseguir sustentar melhor a cadeia dele de distribuição e produção dele. Então, essa assertividade na comunicação do que o cliente espera e do que a gente já tem de demanda percebida, gera valor na relação com o seu industrial. Isso faz um relacionamento mais de longo prazo. Quando você encontra esses relacionamentos, eles são duradouros. Diferente de você ter aquela relação mais tradicional, indústria varejo, que vamos esgoelar no preço e o cliente já não quer mais aquele produto, você está brigando por preço, ele já quer de outra coisa, você perdeu o timing. Então, acho que o grande desafio agora é como você percebe o valor do cliente e entrega ele para a indústria, e juntos vocês conseguem construir esse entendimento de valor da cadeia como um todo. Acho que é nessa linha que eu iria. E a indústria moveleira é uma indústria bem tradicional. Sim. O cliente está lá, o consumidor está dado. A indústria ela precisa embarcar nessa transformação e entender que o cliente hoje ele tem o comando da experiência, né? Sim. Vocês ajudam o parceiro de vocês a fazer essa transição com treinamento para poder justamente dar essa capacitação para ele? Essa é uma discussão que eu gosto demais. E eu acredito muito nisso. O varejo tem uma corresponsabilidade com o desenvolvimento industrial. E veja, varejos que transformaram as indústrias. E falando um pouco sobre o moveleiro, esse processo de capacitação ele é muito positivo. Você conseguir pegar uma indústria tradicional que as histórias elas são de microempreendedores que se encontraram com uma demanda reprimida e cresceram muito rápido e se assentaram sobre uma oferta e acreditavam que essa oferta que ia levar ele para frente, acreditaram que o processo produtivo dele, que ele tinha lá atrás, é o que ia levar para frente. Então, quando o varejo se posiciona a dar insumos para a indústria se desenvolver, é aí que eu enxergo um valor muito grande de você falar cliente, e sempre o cliente é o maior interlocutor. Eu entendo que numa relação de conversa, eu entendo que você está assim, mas o seu cliente espera isso de você. Ele espera qualidade. Deixa eu ver como que a gente vai desenvolver um melhor produto de qualidade. Gramatura, espaçamento, qualidade, tipo de matéria-prima. Como você vai dando condições do industrial ter essas conexões, essas sinapses de falar, puxa, entendi, é uma questão do meu cliente. Como eu puxo essa indústria para entender o meu cliente. E cada vez mais as ânsias do cliente são por algo
cada vez mais aperfeiçoado e sustentável, você vai trazendo ele em qualidade, você vai trazendo ele em termos de eficiência. Quando você vai falar de, puxa, o cliente espera um produto de preço tal, na posição tal. Você vai colocando condições do industrial de voltar a entender para sua estrutura de custos, puxa, aonde que eu estou tendo muita perda? Aonde eu estou sendo ineficiente? Qual é o meu gargalo? Onde que está meu gargalo aqui para eu resolver ele? Como que eu vou otimizar ele? Eu preciso por tecnologia, eu preciso resolver processos. E aí começa todo um ponto de desenvolvimento na parte de procurement. O puro procurement ele desenvolve. Como que a gente, na parte de operações, entra dentro da operação do seu industrial e audita qualidade de doca, mão de obra, como que você audita os processos e não no fato do auditar para dizer se é feito ou não feito, mas auditar para dizer o caminho que precisa ser feito para se entregar o valor que o cliente está esperando daquela cadeia como um todo. Então, você vai condicionando a indústria a entender que, puxa, não é uma expectativa do varejo, é uma expectativa do cliente. E aí entra a minha grande fala aqui, que é, puxa, precisamos cada vez mais encontrar varejos que sabem transcrever esse cliente para você, porque é isso que vai fazer a indústria sair do status que ela está para o status que ela vai conseguir entregar valor, não preço, valor para o cliente que a gente tem lá na ponta, né? Cara, e a gente vai agora indo para um tema que era um tema bem importante do nosso podcast aqui, que a gente preparou para poder estar discutindo com você, aproveitar que a tua presença com a gente, que é esse desafio da customização em massa. Sim. Cara, como que a gente é diferente para todo mundo? Sim. Essa é uma grande dificuldade encontrada, acho que em indústrias. Acho que tem casos e casos, mas essa diferenciação ela bate de frente com capacidade produtiva. Ela vai ser o maior agressor da capacidade produtiva. Então, encontrar a customização correta é um desafio que está sendo tateado ainda por varejo e por indústria, porque você tem um portfólio de varejo, que o varejo entrega uma gama muito grande de portfólio que vai conseguindo entregar customizações para o cliente. Porém, quando você entra no arranjo da oferta que está restrita, o que eu escolho? O que eu faço? Eu escolho ouvir cliente A ou cliente B? Como que eu faço isso? E aí entra todo o desafio de estratégia de portfólio versus a capacidade produtiva que eu tenho versus aquilo que eu tenho de modelo produtivo. E aí entra, você precisa ter estoque de tudo, qual que é a sua produção, como que você faz todo o seu arranjo de estratégia de eu quero curva A, B ou C, aquele tradicionalzão A, B e C, ou eu quero entender expectativas de consumo para frente de acordo com essa customização e eu quero entregar isso como valor para a minha cadeia. Então, quando a gente olha para tudo isso, acho que é um desafio ainda em exploração por toda essa cadeia, em que a indústria, falando um pouco da moveleira, ela está entendendo como fazer. Muito na gestão do portfólio dela, escolher o portfólio que ela tem e escolher junto com o varejo dela aquilo que ela vai ter como aposta, como certeza de atendimento às expectativas do cliente. Então, acho que essa questão, de novo, como que o varejo te entrega tudo isso, ela resolve um pouco dessa dor de assertividade daquilo que eu quero customizar, porque customizar tudo para todo mundo, você não vai atender ninguém se você não tiver capacidade para o fazer. Então, essa assertividade que o varejo consegue entregar ou não para a indústria, capacita a indústria e entender, puxa, aqui eu entendi, isso aqui gera valor, essa é a customização que tem relevância e que faz sentido para o meu arranjo industrial dentro da minha gestão de portfólio. Lá no ciclo de S&OP, lá no comecinho, primeira regrinha, faça a sua gestão de portfólio bem feita, você vai conseguir encontrar como ela vai caminhar dentro dos seus fluxos produtivos e as batalhas que você quer ganhar ou não. E encontro muita indústria que opta muito pelo sob demanda, just in time, eu vou aguardar um pedido. Deixa eu fazer uma exploração aqui. Deixa eu tentar explorar essa customização que ninguém percebeu no mercado. Deixa eu encontrar movimentos de cocriação com o meu varejo. Deixa eu chamar o meu varejo aqui para eu entender como eu faço essa cocriação e se ela tem relevância nos canais que ela atende. Aí você vai conseguindo construir uma customização e personificação mais ramificada. Mas esse é um desafio incrivelmente difícil
para a indústria, principalmente aquelas que estão mais com restrição produtiva orçamentária, né? Então, escolher qual aposta você vai fazer é a grande dificuldade que a gente vê hoje nas nossas discussões com a indústria. Mas acho que é um caminho que não tem volta. Não tem volta. Arthur? Não tem volta. E cada vez mais a gente vai nichar e vai encontrar cada vez mais nichos, seja os nichos que a gente pode pensar de comportamento de consumo, de idade, de região, de qualquer natureza que você vai percebendo, você vai tendo nichos de padrão, um negócio interessante, padrão de moradia, padrão de... Cada vez mais estamos mais vertical, mais prédio. Putz, mudou o padrão. Você vai ter um novo nicho de apartamentos menores, demandam móveis menores, demandam um tipo de eletro totalmente diferente, demandam um tipo de mobilidade totalmente diferente. Cada vez mais. É um caminho sem volta. Então a gente precisa encontrar caminhos para andar tão rápido quanto. E aí entra essa relação casada entre varejo e indústria. A minha certeza é que se varejo andar sozinho, ele não vai atender. Se a indústria andar sozinha nessa briga, ela não vai atender. E os dois não vão conseguir encontrar a relação de oferta e demanda. E quem vai sofrer nesse elo de varejo tentando andar na frente, indústria andar na frente, o cliente vai ficar com a demanda dele reprimida. Ele não vai conseguir atender ela, vai ficar tentando encontrar isso no mercado e não vai encontrar. Então, casar os esforços de varejo com os esforços da indústria, ela é uma relação muito positiva. Acho que sai muito daquelas relações de matriz 5 forças de Potter, que você tenta forçar os lados para uma relação mais estratégica de como atender melhor o seu cliente, como você ouvir ele melhor, como dar voz para ele. Aí você encontra melhores caminhos. Cara, ouvindo você falar agora aqui, eu fico fazendo N relações, Arthur. Até pouco tempo a gente estava meio que fechado em algumas classificações. Criança, adolescente, adulto, velho. Sim. Homem, mulher. Agora são N possibilidades. E para juntar tudo isso, agora também tem as questões dos efeitos climáticos, né? Daqui a pouco, para as pessoas que moram em alguns lugares que são suscetíveis a intempéries, como a gente acabou de presenciar no Rio Grande do Sul, daqui a pouco tem que ser um móvel que resista a determinadas condições. Claro, ele não vai conseguir suportar tudo, mas daqui a pouco uma umidade ou um molhar até de ponto vai ser valor para esse cliente que sabe que eventualmente em algum momento ele pode sofrer com isso de novo. Sim, e tem indústrias já se preocupando muito com isso, em questão de você falou de umidade. Tem indústrias que já se preocupam muito com isso, como que eu vou construir, condicionar uma entrega de valor percebendo para aquela condição que o cliente vai ter, né? Então essa é uma evolução que a gente tem que ter e cada vez mais nichada, cada vez mais específica e com N possibilidades. Antigamente volta à tradição, né, da nossa economia mais clássica, você tinha restrições orçamentárias, uma caixinha de preço, pouco portfólio para se ofertar. Agora a gente tem uma liberdade orçamentária muito maior, não porque a gente tem muito mais dinheiro, mas que a gente arrisca muito mais, a gente tem acesso a muito mais crédito, você tem tipologias de pessoas totalmente diferentes, você tem tipologias de vida totalmente diferentes que condicionam, puxa, o que eu estou entregando para esse cliente? E aí começam as infinitas possibilidades que a gente tem que ter vindas da indústria também. E as pessoas têm que se identificar com o que elas compram, né? Isso. Cada vez mais, né? É isso. Cada vez mais essa identidade, você conseguir, e foi feita uma pesquisa sobre essa personificação do seu cliente. Como você personifica ele? Quem que é essa persona? Ele é uma mãe, ele é um pai, quem que é? Ele é um adolescente, ele é uma pessoa que acabou de casar, ele é uma pessoa que está entrando na faculdade. Você personificar isso condiciona você criar um produto que cria essa relação com ele, cria essa identidade com ele, como você cria produtos que vão criar essa conexão de personalidade. Ele conseguiu encontrar naquele produto, por exemplo, hoje tem um movimento muito forte de pet. Como você cria uma ligação muito forte com pais de pet, né? Mães de pet? Como você cria essa personificação? Como que você entrega esse valor para ele, criando uma linha de móveis para pet? Como você cria uma linha de roupa focada no pet. Você cria uma personificação e se entrega esse valor de maneira genuína para aquele seu cliente, né? Essa questão de encontrar personificação também tem total conexão com esse assunto. Cara, e nesse contexto todo, a gente tem a liderança. Sim. Né? Como que a gente forma times? Como é que a gente prepara as pessoas que estão junto conosco para poder entender e trabalhar num contexto que é muito dinâmico como esse?
Boa pergunta, porque formatar time ele é um desafio que muitas pessoas querem, mas poucas pessoas quando sentam na cadeira falam, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Né? Elas têm esse impacto, porque cada vez mais o dinamismo de mundo corporativo, o dinamismo de ambições pessoais, eles têm criado ambientes muito ágeis dentro do nosso contexto de trabalho. Então, tudo muda toda hora. Tanto o que acontece no arranjo do varejo, da indústria, que vai mudar totalmente no seu arranjo organizacional, e isso também muda de acordo com as expectativas do seu funcionário. O seu funcionário vai querer crescer, vai querer fazer a vida dele, ele tem ambições de um dia morar fora do país, um dia ele quer sentar numa cadeira de gerente, então isso muda, e essas correlações geram muitos cenários que você precisa fazer um negócio que eu acredito muito. Você precisa afunilar esse pensamento e ser pragmático. Acho que a construção de uma liderança, de um time que vai te conduzir a entender tudo isso, é você conseguir filtrar esse turbilhão de mudanças de informação, você conseguir ter pragmatismo naquilo que vai ser construído. Você conseguir trazer para si e para sua equipe essa visão de longo prazo. O que você vai ter no longo prazo? Qual é o valor que nós vamos estar gerando como empresa, como área, como equipe no longo prazo? Você criar essa condição de afunilamento e você conseguir olhar de maneira pragmática o que nós vamos querer entregar. Como a gente vai fazer isso? E cada vez mais você precisa buscar profissionais que estejam muito ligados nessa questão de agilidade nessa execução, porque acaba que tem tanta mudança, tanta coisa acontecendo, que a gente fica no planning, fica no pensamento, fica nas vontades, e a execução acaba ficando um pouco de lado. Então, essa agilidade na execução, esse pragmatismo de você condicionar para onde as coisas estão indo de maneira coordenada, você consegue ter uma condição melhor de equipe. E conectado com isso, você precisa ter uma comunicação muito forte, porque hoje em dia muito se fala, mas pouco se comunica. Você fala muito, você tem muita informação, você transaciona muito, mas como você cria uma condição de comunicação? Como você faz a sua comunicação ser de fato permanente entre você e seu liderado, você e seus pares, você e todos os seus stakeholders? Então, você condicionar, e falando um pouco mais aqui, como que a gente condiciona nesse ambiente que tudo muda, você ser pragmático, filtrar um pouco desse mundo que tudo muda, como você é ágil na execução, não se perde, porque se perder é muito fácil nesses caminhos, você querer falar, você perde o foco muito fácil, e cada vez mais a gente vê uma dificuldade de encontrar foco, e seja ele no ambiente corporativo, ou seja na vida pessoal, na quantidade de condições adversas que nós estamos tendo como ser humano de foco. Então, como você consegue ser pragmático, ágil, com foco e saber se comunicar com os seus pares e saber se comunicar com todo mundo? A gente tem cada vez mais buscado se comunicar via celular, via tudo, mas na hora de você sentar para discutir um problema, como que funciona? Você está tão viciado em comunicações, eu vou pôr nessas palavras mais rasas, que na hora que você precisa construir um processo, que você precisa olhar para a causa raiz, que você precisa entender as dificuldades do seu interlocutor, do seu fornecedor, do que está acontecendo com o seu cliente, você se perde nesse mundo todo e acaba criando uma frustração para si e para aqueles que estão junto de você. Então, acho que olhando muito para o cenário que a gente vem observando no mercado de trabalho, a gente precisa cada vez mais condicionar um pragmatismo direto ao assunto, foco, essa questão de a gente conseguir ir direto ao assunto, ser ágil na execução e saber se comunicar. Acho que são 3 grandes fortalezas que nos ajudam a andar rápido, a você conseguir andar tão rápido quanto as mudanças que estão acontecendo, seja no varejo, seja na indústria, seja no mercado de trabalho, seja na sua vida pessoal. Você condicionar esses 3 grandes valores te condicionam a ter uma equipe forte. Isso. Arthur, para a gente ir se encaminhando já para o final, eu queria te pedir uma dica para esse pessoal que está assistindo a gente, que é o pequeno industrial, talvez até do ramo moveleiro que esteja assistindo agora.
Cara, qual dica, qual conselho que você daria para ele aí, cara, para ele se desenvolver aí nos próximos meses e ano? Cara, acho que eu vi muito pequeno industrial crescendo muito. Assim, vi e me surpreendi muito com várias histórias que você encontrava, desde o pequeno marceneiro que virou uma grande indústria, desde um pequeno montador de móveis que conseguiu virar um grande industrial, colchão, tem várias histórias de industriais de colchão que você vê como referência aqui, até no nosso estado. Então, acho que o grande ponto meu para todos vocês que estão nos escutando, encontrem grandes parceiros para trazer a visão do consumidor final para vocês. Encontre esses. A gente às vezes tem muita ansiedade de ter volume. Tenha volume de qualidade, volume sustentável, volume que vai te condicionar no longo prazo. Então, encontre parcerias que de fato vão entregar um caminho de longo prazo. Porque às vezes a gente pega o caminho do curto prazo e ele é uma rua sem saída. Ele vai te trazer ali a sua condição de você olhar, 3 meses eu fiz o meu volume. Mas e o 6º mês? E o 7º mês? Será que a gente precisa dessa cadência? Será que você vai conseguir ter estômago para viver um mês de cada vez? E é isso, né? A gente olha muito pro nosso dia a dia o empreendedor, ele mata um leão por dia. Encontre pessoas que estão ao seu lado para te facilitar. E acho que o grande facilitador são o industrial encontrar o varejo que consegue trazer a visão do cliente. Você encontrou esse cara, vai com ele. Ele vai te conseguir trazer valor que o seu cliente, seu consumidor final está esperando de você. Você pulou a cadeia e você conseguiu entregar valor para o seu consumidor final. Então, se eu desse uma dica prática, avalie quem são os seus clientes e encontre aqueles clientes que vão te entregar mais valor percebido pelo cliente final. É isso que eu iria, com certeza, buscar se eu estivesse no lugar deles. Arthur, sensacional. Obrigado. Eu agradeço demais pelo convite que vocês me fizeram. Puxa, eu acabei tendo a correria do dia a dia, mas estamos aí junto, conversando, trocando um pouco de papo, de experiência, e eu estou feliz demais por estar aqui e vocês terem me convidado para estar participando um pouquinho, falando um pouquinho com vocês. Obrigadão. Pessoal, então, podcast de hoje com o Arthur. Arthur trouxe bastante dica, bastante informação para a gente que curte principalmente essa relação entre varejo que está na ponta com a indústria, que é muito importante, porque às vezes a gente aborda o tema indústria muito limitado, de dentro para fora. E hoje a dica do Arthur que ele acabou de deixar para nós é olhar de fora para dentro. Gere valor para o teu cliente e com o tempo, o volume, o resultado ele vai vir com certeza. Então, mais uma vez, o LinkedIn do Arthur está aqui, podem acompanhar ele na rede. E, pessoal, muito obrigado, mais um episódio. Fiquem conosco, se inscrevam no canal e até o próximo.